Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Ministério Vindo Cristo Eldeberg. Não estamos utilizando a webcam hoje, mas vamos fazer o nosso melhor aí para nós termos uma qualidade de espírito e aprender sobre a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós, como a programação hoje é terça-feira, a gente vai no curso de Jesus Cristo, o Evangelho Eterno. Essa é a aula 1, dia 2, a segunda parte da aula 1, que o nome da aula é Jesus é o Cristo vivo. E hoje a gente vai se basear em que essas escrituras que estão nesse cabeçalho aqui, certo? Então, as escrituras foram criadas para que as pessoas acreditassem em Jesus Cristo. Então, se a gente descer um pouquinho aqui, eu já vou começar com uma citação que vai o Christopherson, do Código dos 12 Apóstolos, ele disse: o propósito central de toda a Escritura é encher nossa alma de fé em Deus, o Pai, e em seu Filho Jesus Cristo. A fé vem pelo testemunho do Santo Espírito, a nossa alma do Espírito para Espírito, quando ouvimos ou lemos a palavra de Deus. E a fé amadurece quando nos banqueteamos continuamente com sua palavra, ou seja, para que nós tenhamos uma compreensão maior, nós precisamos ter um estudo de Jesus Cristo, um estudo sobre a sua vida. Ainda assim, lá em João 20, do 30 ao 31 diz: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, esses escritos esses foram escritos para que Jesus Cristo, Filho de Deus, e para que quem tenha vida em seu nome. Ou seja, essa escritura, ela nos mostra que nós devemos ter a companhia do Santo Espírito de Deus. Jesus, como é o título da aula, ele é o Cristo vivo. Então, como as Escrituras nos ajudam a fortalecer a nossa fé
e nos aproximarmos dele. Se nós não lemos as Escrituras, nós não temos como conhecer Cristo, porque as palavras dele estão ali. E quando nós lemos as Escrituras, é como se a gente fizesse uma nova amizade, um novo amigo, porque quem está nos falando é Cristo, irmãos. Então, como eu vou conhecer o meu Salvador se eu não leio sobre ele, se eu não o conheço, se eu não procuro esse conhecimento sobre ele? O Elder Uchtdorf, ele disse isso. Ele falou algo bem interessante sobre nós se tornar uma testemunha de Cristo. E para isso ele falou algo bem interessante. Ele disse: não podemos depender do testemunho das outras pessoas. Precisamos saber por nós mesmos. O presidente Roosevelt lhe disse: todo santo dos últimos dias tem a responsabilidade de saber por si mesmo com uma certeza acima de qualquer dúvida de que Jesus Cristo, Filho ressuscitado e vivo do Deus vivente. A fonte desse conhecimento seguro e dessa firme convicção é a revelação divina, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Recebemos esse testemunho quando o Santo Espírito fala ao nosso espírito. O cerne desse testemunho sempre será a fé em Jesus Cristo e sua divina missão. Isso aqui reafirma sempre o que eu falo, que nós não podemos chegar ao Pai se não for pelo Filho, que nem está lá em João 6. Essas duas citações, tanto do Elder Christopher como do Elder Uchtdorf, elas se complementam. Uma outra parte que fala qual é o princípio relacionado ao propósito das Escrituras que esses versículos ensinam. No caso, isso aqui. João 20, do 30 ao 31. Aqui fala sobre Jesus Cristo e sua divina missão, como a gente já leu. Em 1 6, 4 ao 5 diz: pois tudo o que desejo é persuadir aos homens a virem a Deus de Abraão.
e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, eles serem salvos. Não esqueçam, portanto, as coisas que agradam ao mundo, mas as que agradam a Deus, e aos que não são do mundo. Isso aqui a gente pode fazer um link, né, de nós estarmos no mundo sem sermos do mundo. Por isso que Jesus Cristo, ele é tão importante para nós. Lá em 2 Nef 25, esperar aqui o manual, mais embaixo, ele nos dá a citação do Elder Chrysostom, que nós lemos, certo? E mais embaixo ele nos diz assim, ó, quando obtemos um testemunho de Jesus Cristo por meio do poder do Espírito Santo, temos a responsabilidade de compartilhá-lo. Ou seja, todos nós temos um propósito e uma missão divina mortal. Todos nós que estamos na Terra temos a missão de levar a mensagem de Cristo. Tanto é que uma escritura disse: ide, portanto, e pregai meu evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão de seus pecados. Eu não me lembro a referência, mas isso está escrito. Então, todos nós que somos membros temos a responsabilidade e temos um testemunho para nós e de compartilhar para fortalecer as outras pessoas. Para encerrar a aula de hoje, eu gostaria de ler aqui fala sobre aquela citação que o Elder Uchtdorf ele disse que não podemos depender do testemunho das outras pessoas. Isso foi falado também na aula do Quórum da Sociedade de Socorro de domingo passado. Se uma pessoa se baseia no testemunho de outra pessoa, quando aquela pessoa que está emprestando, digamos assim, o testemunho, se ela cai, as duas caem. Por exemplo, se eu tiver um testemunho e meu irmão se apoiar no meu testemunho e não buscar um próprio, quando eu cair, se eu cair, ele vai cair também, porque ele não tem um testemunho pessoal. Então, foi só um exemplo, mas precisamos ter o nosso próprio testemunho. Na lição, na introdução
dessa aula, ele diz assim, ó. Isso aqui é uma parte do Cristo vivo que foi declarado em 2000, em abril de 2000. Os apóstolos, eles disseram: prestamos testemunho como apóstolos seus devidamente ordenados de que Jesus Cristo é o Cristo vivo. A natureza de Jesus Cristo e seu relacionamento com Deus o Pai é importante que haja testemunhas fiéis do seu Filho amado de Deus. Ou seja, não existe outro caminho para nós nos chegar ao Salvador. Então, irmãos, essa aula eu gostaria de deixar o meu testemunho dizendo que Cristo é o Salvador, que Ele reina ao lado do Pai, que Ele está sempre conosco. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim de todas as coisas que eram, que são e que serão. E Ele reinará pessoalmente no milênio, um período de 1000 anos, onde a luz, o Espírito e a paz de Jesus Cristo será abundantemente gratuita para todos, como é hoje. E eu tenho fé em um testemunho pessoal disso. E eu deixo essa aula pedindo desculpas se não foi, se eu não segui completamente o roteiro, mas essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembrando que na aula que vem, na terça-feira que vem, não, na quinta, a gente vai começar na lição 2, que é Jesus Cristo é o ponto central de toda a história humana. E aí a gente vai ler. Então, a leitura preparatória vai ser: hábito essencial a pano de vida, da ONU de 2010, de novembro, e o ano plano de felicidade dado pelo presidente Daliara Oaks na Laguna de janeiro de 1994, ok? Então se preparem, porque esse curso é um curso muito bacana para nós estudarmos. E eu vou ficando por aqui. Essa aula foi meio rápida, mas é o que o cronograma nos indica. Em nome de Jesus Cristo, amém.